Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar para vocês sobre pessoas que podem confundir amor com admiração. Bom, pessoal, isso pode acontecer com qualquer pessoa e o máximo de vezes possível, sabe? Eu, por exemplo, eu já gostei de algumas pessoas ao longo dos meus 28 anos, até porque eu não sou mais nova, né, pessoal? 28 anos aí tem muito tempo. Eu gostei de algumas pessoas ao longo desses 28 anos. E assim, em alguns casos foi amor mesmo, e em outros casos só foi admiração. Só que assim, é um sentimento muito parecido, né? Você não consegue distinguir se realmente é amor ou se só é uma admiração que você tem pela pessoa. Porque eu acredito que o amor e a admiração estão muito interligados. Geralmente você só vai amar aquela pessoa que você admira. Não tem como você amar uma pessoa que você não goste do jeito dela, da mentalidade que ela tem, enfim, de coisas que ela viveu com você. Enfim, eu, por exemplo, algumas pessoas eu achei que estava apaixonada, mas na verdade só era uma admiração. Por exemplo, como eu já falei aqui pra vocês, eu sou uma pessoa que eu analiso muito a comunicação das pessoas, a inteligência das pessoas. Então, eu sou uma pessoa que eu não consigo me relacionar com alguém que eu não admire intelectualmente. Ou seja, uma pessoa que não tenha um papo legal, uma pessoa que não saiba falar de assuntos interessantes. Isso pra mim já não serviria, né? Porque eu conheço muitos assuntos, eu gosto de conversar. Então assim, se eu encontrar alguém e essa pessoa não acompanhar o meu raciocínio, já não faria sentido, né? Um relacionamento ali. E aí, pessoal, eu conheci, né, algumas pessoas e eu percebi que só era mesmo uma admiração. Admiração pela inteligência da pessoa, admiração pela personalidade. E geralmente você só admira aquilo que você queria ser. Então assim, pessoal, muitas vezes eu achei que estava apaixonada por uma pessoa, mas na verdade eu só queria ser ela. Olha que interessante, né? Você não está apaixonada por uma pessoa. Às vezes você só queria ser ela, ser igual ela. É claro que ser ela, né, não dá para ser, mas eu falo, ser parecida com ela. Ou seja, você admira uma pessoa muito inteligente, então isso significa que você queria ser uma pessoa muito inteligente. Ou então você admira uma pessoa que tem determinada profissão, então isso significa que você também teria uma profissão parecida com a dela, ou faria a mesma profissão que ela, né? É como se a pessoa fosse você no futuro. Sim, pessoal, é uma projeção. É como se a outra pessoa, ela fosse exatamente quem você vai ser no futuro, ou quem você quer ser, está buscando ser no futuro. E sim, comigo aconteceu isso. Eu via uma determinada pessoa e eu achava esse cara muito inteligente, muito incrível. A profissão que esse cara fazia era interessante. E assim, eu admirei tudo isso. Eu admirava isso, não somente o lado profissional, mas o estilo de vida desse cara eu também admirava muito. Esse cara, ele tinha um estilo de vida legal, sabe? A cada 15 dias
estava fazendo ali uma pequena viagem, né? Conhecendo as belezas da natureza, né? Escondidas. Outra vez estava com os amigos num teatro, assistindo stand-up. E assim, eu acompanhava a vida desse cara e eu admirava, porque eu também queria viver aquilo, né? Eu, por ser de uma cidade pequena, eu tinha menos possibilidades do que esse cara. Esse cara era da mesma cidade que eu, só que o fato dele dele estar num patamar de vida diferente, ele poderia colocar a mão em algumas coisas que eu ainda não estava pronta, sabe? Esse cara, provavelmente, ele tinha mais conhecimento do que eu, ele tinha mais experiência do que eu, ele tinha mais amigos do que eu. Então, assim, esse cara nunca estava sozinho. Quando não era um amigo, era outro. E eu, em falta, né? Sem amigos, sem poder contar com as pessoas. Então, assim, pessoal, isso acontece geralmente num momento de fragilidade da nossa parte, né? Isso acontece naqueles momentos onde estamos mais frágeis, tipo quando você tá meio sem rumo, sem saber para onde você vai, o que você vai fazer. E aí, quando aparece uma pessoa que já tem uma vida pronta, você acaba admirando aquela pessoa, a vida que ela segue. E assim, esse cara também, uma vez por ano, ele viajava para conhecer o mundo, sabe? Uma vez por ano ele ia para algum lugar para fora do Brasil e sempre tirava fotos, postava nas redes sociais. Então, assim, pessoal, isso só chamou a minha atenção em querer ter aquilo também. Então, assim, o meu maior sonho era ser igual àquele cara, era ter as mesmas condições que aquele cara. Então, por muitos anos, esse cara se tornou referência para mim, referência em estilo de vida, ou seja, os lugares que ele ia eram lugares que eu também iria, sabe? E o tipo de amigos que esse cara tinha também eram amigos que eu também teria. Então, assim, pessoal, é como se fosse um espelho, né? Toda vez que eu via aquele cara, não parecia que eu estava vendo eu. Não, minto. Não parecia que eu estava vendo ele. Eu estava vendo eu no futuro, sabe? Ou seja, eu daqui 10 anos. Era como se aquele cara fosse eu daqui 10 anos à frente. Era como se ele já fosse a realização de todos os meus sonhos, né? Ele já tinha tudo o que eu desejava e buscava. E foi aí que eu confundi. Eu confundi por muito tempo amor com admiração. Eu achei que eu estava apaixonada por esse cara, mas era apenas uma admiração. E assim, isso só chegou ao fim quando eu despertei para a realidade, para o meu desenvolvimento, que aí eu comecei a conquistar algumas coisas na minha vida, certo? Algumas coisas começaram a dar certo na minha vida e eu fui vendo que aquele cara não era tão inalcançável assim, sabe? Ou seja, o que aquele cara fazia não era uma coisa muito distante, porque eu comecei a realizar algumas coisas que esse cara também tinha realizado. Então é como se eu fosse me tornando ele, sabe? Eu fui me tornando ele. E aí, quando eu me tornei ele,